está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja e os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dela? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dela? Onde está a juventude? Aleluia. Aquele povo foi embora pra Sião. Lembrando você, papai e mamãe, se você não fez a inscrição, corre lá fazer. É importante estar registrado. Crianças até 10 anos. Aleluia. Semana passada a gente tinha mais de 50 crianças lá na sala. Glória a Deus. Aleluia. Gente, coloca aquela imagem que eu pedi, Aldo, por favor. A nossa chácara essa semana, nós vamos fazer o piso. Diga glória a Deus. E semana que vem a gente começa a levantar a parede. Então eu queria fazer um desafio para você. Nós precisamos comprar 150 sacos de cimento. Olha para o teu irmão e fala assim: estou sentindo que você vai dar um saco de cimento para a igreja. Não vou insistir, só vou falar para você: olha, o irmão vai colocar o Pix aí, volta para mim, filho. Volta, isso. Se você quer nos ajudar essa semana que vem, né, faça a tua doação de saco de cimento, 1, 2, 3, meio, o que você puder. Porque essa semana vai começar a tomar forma o negócio. Amém? E daqui uns dias, eu vou falar algo para você. A gente está querendo marcar essa ceia aqui num domingo de manhã lá na chácara. É muito espírito e muita carne, que a gente vai fazer um churrascão lá também, vai ser uma benção. Amém? E eu queria contar com você nesse lugar lá para poder nos abençoar também. Mas antes,
Pode tirar, filho. Eu quero fazer um convite para você. Nessa terça-feira, a gente não vai ter escola da Bíblia. Nessa terça-feira, nós fomos abençoados. O 8º Batalhão de Paranavaí pediu para fazer o culto aqui, igual o culto do ano passado. O ano passado foi ideia nossa. Esse ano foi ideia deles. Eu falei, amém, vem para cá. Então eu queria te convidar. Eu sei que terça-feira não é um dia de culto muito comum, mas eu queria convidar você para estar aqui terça-feira, às 20 horas. Nós vamos fazer um culto em homenagem aos 169 anos da Polícia Militar do Paraná. Então, se você tem algum amigo que é policial, alguém que é do Corpo Militar, bombeiro, convide para estar aqui com a gente nessa terça-feira, a partir das 20 horas, amém? O ano passado eles estiveram aqui com toda a escola de soldados dele, foi algo sobrenatural. E eu queria te convidar para estar aqui nessa terça-feira. Para tanto, eu preciso conversar com o Ministério de Alinhamento. Logo depois, 5 minutos depois do culto, lá na nossa sala, no gabinete, a gente precisa alinhar algumas coisas para esse culto. Amém, gente? Amém? Olha para o teu irmão e diga, a solução é Jesus. Você crê nisso? Eu creio, a solução é Jesus. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10. A solução é Jesus. Penso eu que nos dias de hoje a gente tem ouvido muitos tipos de mensagens nas igrejas. E eu não sou daquele que fica procurando mensagem para criticar, muito pelo contrário. Eu acho que Deus usa quem, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas eu também entendo que a gente tem vivido um tempo que as pessoas estão buscando o Evangelho em que você se sinta confortável. Isso não é errado. Todos nós queremos viver confortavelmente. Mas eu quero falar para você que todo cristão, quando ele é recrutado, ele não é recrutado para um tempo de férias. Ele é recrutado para uma batalha. Só teve um amém, só teve um corajoso, falou amém. Porque ele sabe, a gente precisa entender o que é isso. E durante muito tempo as pessoas têm deixado de pregar o que nós somos chamados para pregar. Irmão, quantos aqui creem que Deus pode fazer milagres? Eu creio nisso. Quantos creem que Deus pode restaurar um casamento? Você crê que Jesus pode curar? Tá, mas e se Jesus não fizer nada disso? Amém, amém. Porque quem é verdadeiro cristão serve a Deus não pelo que ele faz, serve a Deus pelo que ele é. Se você está aqui hoje pelo que Deus está fazendo na tua vida, uma hora você vai se decepcionar, porque uma hora Ele pode falar assim, ó, já fiz bastante. Tudo que Ele precisava fazer para a gente, Ele já fez, na cruz de Cristo. O que Ele precisava fazer para a gente, Ele já fez. É claro, eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom salário, tudo isso faz parte, isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer que a figura central do Evangelho não é você, a figura central do Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que continua dando as ordens, é Ele que é o intermediador entre nós e Deus. E não importa como você chegou aqui hoje, eu quero dizer uma coisa, a solução para todos os seus problemas não é o pastor Júlio, não é a Igreja Batista Shalom, não é o amigo que te trouxe, a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diga, a solução é Jesus na sua vida. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que te faça? E o cego disse: mestre, eu quero ter vista. E Jesus disse: vai, a tua fé
te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus. Nos ajuda agora a entender o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Cada um, Pai. O Senhor escolheu cada um para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. Começar em mim, Jesus. Que nós possamos entender que a solução não está na outra pessoa, a solução não está nos bens, nas propriedades, a solução não está nem na saúde, nem nos recursos. A solução está em Ti, Jesus. Que nós possamos entender isso, Espírito Santo. Dá-nos força nessa noite e entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos falar juntos? A solução é Jesus? A solução é Jesus. Jeremias capítulo 32, versículo 27, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus está falando assim: tem alguma coisa difícil para eu fazer? Eu que criei esse mundo, eu que criei as pessoas, eu que criei os animais, eu criei tudo. Eu sou o Senhor de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para eu fazer? Sabe, queridos, eu queria voltar nesse texto de Marcos e entender essa história de Bartimeu, que é uma história que todos nós conhecemos. Existem músicas cantadas sobre essa história. Eu lembro que talvez há 12 anos atrás, 15 anos atrás, o David Keelan gravou uma canção que fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. E todas as igrejas cantavam. Mas quem falou essa frase, filho de Davi tem compaixão de mim, foi um cara chamado Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Filho, Timeu era o nome. Mas olha que legal, a gente precisa entender qual é a história, para a gente começar a viajar um pouquinho nessa palavra. Primeiro você precisa rever a condição atual desse homem. Quem era ele? Para você entender essa palavra, você tem que ver a tua condição atual. Quem é você? Quem é você na lista dos nomes? Quem é você na igreja? Quem é você na tua família? Para entender, nós temos que entender quem era Bartimeu. Esse Bartimeu, a Bíblia fala pouco dele, mas tem um historiador chamado Flávio Joséfo, e ele conta a história desse Bartimeu, porque antes dele contar a história de Bartimeu, a gente precisa entender a história de Timeu, que era o pai. O pai era um grande general do exército de Israel, um homem com posses, um homem muito rico. E a história conta que esse homem se aposentou e começou a viver do seu soldo, da aposentadoria dele. Então ele era um grande general que tinha seus negócios e teve um filho. Quando a gente fala de Bartimeu, parece que o nome dele é Bartimeu, mas não, o nome dele nem é citado aqui. De repente, esse grande Timeu, esse general, os romanos invadem e tomam tudo que ele tem. O general do exército de Israel perde tudo. E eles matam o tal do Timeu. Ele começou a se revoltar. Ele começou a se revoltar contra o governo romano, o Império Romano. E o que o governo fez? O que o Império fez? Foi lá e matou aquele homem. Mas ele não só matou o homem, porque matar era muito fácil. Eles mataram, e antes de matar eles crucificaram aquele homem. Por quê? Porque ele era um perigo para Roma. Mas e o filho? O que eles fizeram com o filho? O filho não se matava, o filho furava os olhos. E eles foram lá e furaram os olhos desse filho de Timeu. Para quê? Para que ficasse uma marca na sociedade, para que as pessoas olhassem para ele e falassem assim: ó, não se meta com o Império Romano, porque se você se meter com o Império Romano, o que pode acontecer, além de você morrer, a tua família sofrer todas as consequências. É por isso que quando a gente vê a história desse Bartimeu, a gente esquece um pouquinho como que chegou aí. Talvez esse menino tenha sido criado dentro de uma boa casa, talvez tenha sido criado dentro de uma boa família, com recursos, com posses, de repente perde tudo, e por causa do pecado de ninguém, do erro de ninguém, o pai é morto, a família é dilacerada, e ele tem os seus olhos feridos ao ponto de cegueira. E aí eu começo a entender
revendo a condição atual desse homem. Como estava esse Bartimeu nessa hora? Porque qual que é o resultado de uma vida de cegueira? E talvez, qual é o resultado da vida de cegueira espiritual que alguma pessoa está aqui hoje? A primeira coisa que eu penso é que esse homem tinha escassez, ele não tinha tudo que ele precisava. Talvez o que ele precisava era ter recursos, mas ele não tinha mais recursos. Talvez esse homem tinha prisões emocionais. Pensa comigo, meu irmão, se é difícil ser cego nos dias de hoje, imagina na época de Jesus. Não tinha Olimpíadas, Paralimpíadas, não tinha um auxílio. Hoje a gente tenta facilitar, apesar de ser muito difícil, a vida de uma pessoa cega. Imagina naquela época que não tinha recursos. Imagina as prisões emocionais que esse menino, que essa criança durante sua vida cresceu sofrendo. Imagina as confusões de identidade que ele tinha. Porque o nome dele comumente Bartimeu, filho de Timeu, mas o pai tinha morrido numa cruz. O pai tinha sido envergonhado. Sabe, de repente, eu fico pensando que esse menino começava a perguntar: mas por que eu? Que Deus é esse que deixa um filho ficar cego sem ter feito nada? Deixa eu te fazer uma pergunta, pensa comigo. Será que alguma vez você já se revoltou com Deus? Quem nunca? Porque eu, Senhor, faço tudo certo. Por que aconteceu isso na minha família? Eu me coloco no lugar desse Bartimeu e fico pensando da opressão, da insegurança, da falta de perspectiva. Porque, meu irmão, você tem filho, eu tenho filho, a gente sonha coisas tão boas para os nossos filhos. Estava conversando com o Azaf esses dias, o Azaf quer ser médico. Obrigado, fala amém mesmo, que a gente vai precisar de milagre, vai dar certo. Porque tem que passar numa federal, irmão. E a gente orando, né, falando. Aí eu levei ele até num médico que cuida da gente. E eu falei: doutor, ele quer ser médico. O médico olhou para ele e falou assim: está preparado para estudar, Azaf? A partir do primeiro ano vai estudar 1 hora por dia. Do segundo ano, 2 horas por dia. Do terceiro ano, 3 horas por dia. E quando terminar o terceiro ano, vai estudar 4 horas por dia. Irmão, eu estou sonhando e estou crendo que o meu filho vai ser médico. Diga amém de novo. Mas eu também sei que não é só os médicos que são felizes. Tem advogado feliz. Amém ou não? Tem enfermeira feliz. Tem administrador feliz. Tem teólogo feliz. Mas a gente tem perspectiva para os nossos filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que era a perspectiva de Bartimeu? Qual era o futuro daquele homem? Cego naquela época. Que dificuldade aquele homem ia passar. Então ele tinha uma falta de perspectiva, além de uma contaminação geracional distorcida. Por quê? Porque ele eternamente seria o filho do Timeu, o filho do traidor, o filho do homem que morreu numa cruz e que se rebelou contra o governo romano. Por que eu estou te falando isso? Porque, meu irmão, não importa como você chegou aqui, não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que teus pais te deixaram, não importa a doença, a luta, a batalha, a solução para os teus problemas continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ah, pastor, mas você não sabe como está a minha vida. Meu irmão, olha para Bartimeu. Esse homem não tinha perspectiva. E uma das piores facetas do inferno é a falta da perspectiva. É quando você olha para frente e fala: não tem mais jeito, não tem mais solução. Segunda coisa que eu quero falar com vocês: a gente precisa reencontrar a solução em Jesus. Diga comigo: reencontrar a solução em Jesus. E para que isso aconteça, querido, existem alguns passos. Me ajuda, Data Show, vocês ficaram para trás. Tem alguns passos que a gente precisa dar. Primeiro, a gente precisa abandonar toda a mediocridade. Vamos falar juntos? Abandonar toda a mediocridade. Às vezes a gente ouve a palavra mediocridade, acha que é uma palavra ruim. Mas a palavra mediocridade quer dizer dentro da média. Se eu olhar para o meu irmão e falar: você é um cara medíocre, eu não estou xingando o irmão, estou falando: você é igual a mim. A gente é dentro da média. Mas quando eu falo para você que a gente tem que abandonar a mediocridade, é que eu tenho uma perspectiva do que Deus vai fazer nos próximos anos, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família Shalom.
eu quero declarar para você, querido, Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Deus tem grandes sonhos para a sua família. Sabe, então a gente precisa abandonar aquela coisinha, eu não sou ninguém, coitadinho de mim. Tem gente que a vida toda fica assim, eu não consigo nada, eu não vou ser ninguém. Não, vai ser sim. Olha o versículo 46. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Sabe, queridos, esse menino já não tinha mais solução para a sociedade. Às vezes você olha pessoas na rua, tem um mendigo aí na cidade agora, eu dei muita risada esses dias. Você sabe esses latinos que ficam no sinal fazendo malabares? Você pode me criticar, problema é teu. Eu dou dinheiro toda vez. A moedinha fica ali, eu olho para o cara e tento pegar na mão dele, tento falar que Jesus ama ele. Sempre que eu posso eu tento fazer. Mas tem um bebinho na cidade aí que está diferente agora, não tem? Vocês já viram o bebinho que bota um corote na cabeça? E ele faz assim, para mim aquele corote está colado. Só pode estar. Ele faz e o corote vai. Você não sabe o que é corote? Eu descobri essa semana, eu não sabia também. E o corote vai, e não cai e tal. Sabe, queridos, eu fiquei imaginando aquele Senhor cheio do Espírito Santo, criando novas estratégias para levar o Evangelho. Eu fiquei imaginando o que Jesus pode fazer na vida daquele homem. Se Jesus fez comigo, Jesus pode fazer com ele também. Mas a gente precisa abandonar esse sentimento de mediocridade. E segundo, eu preciso me aprofundar na percepção sobre Jesus. Quem é Jesus? Eu posso te falar uma coisa muito séria. O Brasil hoje tem mais de 30% de evangélicos. O Brasil tem mais de 80% de cristãos. Eu te afirmo, mais da metade não sabe quem é Jesus. Mais da metade conhece de ouvir falar. Mais da metade conhece de ouvir histórias. Sabe, queridos, olha o versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquele homem que estava passando era a solução para os problemas dele. Ele sabia que aquele homem que estava passando naquele lugar podia mudar a história dele. Sabe, queridos, a solução não ocorre pelo desespero, mas sim pelo nível de revelação que você tem de Jesus. Quando você está doente, quando você está numa batalha, quando você está com um problema na família, a solução passa pelo nível de revelação que você tem de Jesus. Você, como eu, já foi em muitos velórios. Essa semana eu fui num velório. Meu tio, avô, faleceu. Aconteceu uma coisa muito louca. Há 2 semanas atrás, eu, o irmão Elias e a irmã Marisa, fomos fazer uma visita nesse tio. Ele era um gideão, e a gente foi lá fazer uma visita. E quando eu cheguei lá para ver o tio Sebastião, tinha mais de 20 pessoas visitando o tio Sebastião. Gente fazendo suquinho, gente fazendo comidinha, gente fazendo massagem, gente cuidando. E eu fui lá falar com ele: oi tio, benção. Ô pastor Júlio, que bom que você está aqui. E essa semana ele faleceu. Sabe o que foi estranho no velório dele, irmão? Quase ninguém chorou. Quase ninguém chorou. Primeiro, ele tinha mais de 87 anos. Talvez estou falando errado aqui, mas é por aí. Mas o mais importante é que todo mundo sabia quem era Jesus na vida do Sebastião. E quem era o Sebastião na história com Jesus. Então, aquele velório, aquele luto, por mais que tenha a tristeza de você não ter mais o teu ente querido, tem a perspectiva, a esperança que Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, o Sebastião vai ressuscitar e nós vamos encontrar ele. Então, pastor, por que você está falando isso? Porque você precisa ter a revelação de quem é Jesus na sua vida. Se você entender
quem é Jesus na sua vida, irmão, aconteça o que acontecer, você vai continuar tendo esperança em Cristo Jesus. Ainda que não resolva os problemas da atualidade, você vai saber que na eternidade, aleluia, na eternidade, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu e você estaremos lá, vamos ver nossos entes queridos que faleceram, que nos fazem tanta falta. Sabe, queridos, esse homem, ele começou a ver e se aprofundar na percepção de Jesus. Eu confesso a você, eu batizei dia 1º de setembro de 1985. Sou velho mesmo. Me ajuda aí, quantos anos dá isso aí? 38 anos que eu batizei. É tempo, hein? Mas eu confesso a você que a percepção que eu tenho de Jesus hoje é bem diferente da percepção que eu tinha de Jesus quando eu me batizei. Eu sabia que Jesus tinha morrido numa cruz. Eu me batizei sabendo quem era Jesus. Mas como o Jó um dia falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. O Jó falou assim, hoje eu conheço de contigo estar. A percepção que você precisa ter de Jesus não é a percepção de conhecimento, mas é a percepção de relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, você vai lembrar de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai lembrar que Ele morreu numa cruz para derramar o seu sangue, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Você vai conhecendo Jesus, e você vai lembrando das palavras de Jesus, falando assim, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo para você. Você tem que aumentar a percepção de Jesus na tua vida. Tem crente que está 30 anos na igreja e continua reclamando dos problemas. Você não vê o cara grato com nada. Olha para o teu irmão e fala assim, que bom que você cresceu, fala para ele. Tua percepção de Jesus precisa crescer também. Terceiro, você precisa clamar com toda a intensidade quando você precisa. Vamos falar todos juntos? Clamar com toda intensidade. Eu preciso clamar. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está falando assim, ó, por mim não dá, eu não aguento. Tem misericórdia de mim. Versículo 51 diz assim, Jesus falou para ele, o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Hoje é dia de você clamar com intensidade pelo teu milagre, porque Jesus está neste lugar, querido. Eu estava ali atrás, enquanto o louvor estava cantando aqui, e eu não sei se você sentiu, mas era pesado a presença do Espírito Santo neste lugar. Ei, Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui. Ele quer mudar a tua história. Você só precisa falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu estou indo para o inferno, tem misericórdia de mim. Pai, o meu casamento não dá certo, tem misericórdia de mim. Pai, o meu filho está indo para as drogas, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, querido? Ele vai te perguntar, filho, o que você quer que eu te faça? O cego falou assim, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. 2 Samuel capítulo 22, versículo 7 diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele do seu templo me ouviu. Quero liberar uma palavra nessa noite. Não importa a angústia que você está passando, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu lamento, meu irmão. Aleluia. É por isso que você precisa, quarto, despertar para uma nova disposição de vida. Não aceite a derrota, não aceite as coisas que estão te levando para o caos, não. Desperte para uma nova posição de vida. O versículo 49 diz assim, Jesus parou e disse, chamem-no.
E chamaram o cego e falaram: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Olha para o teu irmão e fala assim: tenha ânimo, irmão. Fala para ele: tenha ânimo. Fala assim: Jesus está te chamando hoje. Fala isso para ele: Jesus está te chamando hoje. O que é ânimo? É ter coragem. Levante-se, desperte-se do sono. Levanta do seu assento, Jesus está te chamando. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Desperta, tu que dormes. Tem uma igreja dormindo, irmão. Tem uma igreja parada. Mas eu sei que tem uma igreja se levantando, acordando, buscando a presença do Senhor. Tem uma igreja que está se levantando na madrugada para orar. Tem uma igreja que está entregando todo o seu coração na presença de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu caí. Levanta, irmão. Jesus vai te ajudar. Mas se eu cair de novo, nós vamos estar aqui de novo. Mas você não vai cair não, nós vamos te ajudar. Jesus não vai deixar você cair. Quinto, acabe com as pendências. Como assim, pastor? Versículo 50 diz: lançando a sua capa para um lado, ele deu um salto, pôs de pé e dirigiu-se para Jesus. Quando eu vejo essa história, parece que aquela capa estava segurando aquele cara. E ele tirou a capa e falou: não, eu tenho que ir para... Jesus está me chamando. Talvez, queridos, a capa que você precisa deixar hoje é a capa da religiosidade. Como assim, pastor? Não, eu fui criado desse jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. E está dando certo? Ah não, mas minha vida toda eu nunca fiz isso. Está dando certo? Muda, mano. Você não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Talvez o que está te prendendo é essa capa da religiosidade, a capa do orgulho. O que é a capa do orgulho? Ah não, eu não vou levantar minha mão. Não, eu não vou orar. Não, eu tenho vergonha. A gente precisa desprender de tudo aquilo que está nos prendendo, cara. Esses dias conversando com alguém, essa pessoa não conseguia parar de beber. Me procurou no gabinete. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vou ligar lá para o meu pai em Cianorte. E o meu pai não sabia de nada. Eu liguei assim e falei: pai, o senhor parou de beber? Ele falou assim: parei, filho. Eu falei assim: mas o senhor não é mais alcoólatra? Ele falou: não, eu sou. Eu falei: como assim? Ele falou assim: faz 30 anos que eu parei de beber, mas eu sou um alcoólatra. Ele falou: explica, pai. Ele falou assim: porque se eu tomar o primeiro copo, eu volto a tomar tudo de novo. Então eu preciso cuidar para não tomar o primeiro, não tomar o segundo, não tomar o terceiro. Pastor, por que você está falando isso? Sabe, queridos, às vezes tem algumas pendências pequenas que estão te prendendo no reino das trevas. Talvez seja um vício desgraçado que você fala assim: não, eu só bebo socialmente, pastor. E aí eu acredito que talvez você só beba socialmente. Mas e os teus filhos, bebem socialmente? E o dia que você entender que teu filho não bebe socialmente? E o dia que você entender que aquele cigarro que talvez você fuma, teu filho está olhando e fala assim: nossa, eu vou fumar também. E por favor, para com esse negócio de mimimi, achando que eu estou pregando para você. Porque eu não conheço a tua história, nem sei quem aqui bebe ou fuma. Mas se a carapuça está servindo, irmão, deixa doer. Porque está na hora da gente mudar a nossa história. O dia que Jesus Cristo entrar na sua vida, começa um processo chamado libertação na sua vida. E tudo aquilo que tem te prendido nas trevas vai ficando para trás. E Deus vai fazendo você uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, de uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos tem atrapalhado e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmão, nossa vida é uma corrida, é uma jornada. A gente não vai conseguir, não é uma corrida de 100 metros que rapidamente acabou, não. É uma grande maratona.
Não adianta você servir ao Senhor alguns dias dentro da igreja e terminar a tua vida no mundo. Pensa comigo, faz um exercício. Quantas pessoas você conheceu que um dia foram crentes, servos do Senhor e hoje estão lá no mundo? Deixa eu te falar uma coisa. Você como eu, muitas vezes a gente já teve vontade de chutar o pau da barraca, a barraca, quem está dentro da barraca, tudo. O que nos segura? Diga para o teu irmão, a solução continua sendo Jesus. Como assim, pastor? A solução continua sendo Jesus. Quanto mais relacionamento você tem com o Pai, mais relacionamento você consegue ter com as pessoas. Quanto mais relacionamento você tem com Cristo Jesus, mais você consegue olhar para o pecado, para o erro, para o problema do teu irmão e olhar para ele mais com misericórdia e menos com julgamento. O nosso problema é que a gente fica tentando justificar os nossos erros, olhando para o erro do outro. E Jesus está falando assim para você hoje: vem para mim, a solução sou eu, não é o erro do outro. A solução que eu tenho para você é vir. E qual que é o resultado de buscar a solução em Jesus? Versículo 52 diz: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. O Salmo 147, versículo 20 diz assim: porém não faz assim com nenhuma outra nação, pois suas palavras só funcionam com os eleitos. Qual que é o resultado, irmão? Para aquele homem, não só foi a cura da visão. Para aquele homem, o resultado dele foi que além da visão restaurada, ele teve o nome dele escrito nos céus. Aquele homem queria ser curado, eu quero enxergar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te dá um presente, Ele não dá parcial, Ele dá por completo. Deus quer derramar graça sobre a tua vida hoje. Queria chamar o ministério aqui na frente. Eu queria que você fechasse teus olhos aí onde você está. Eu comecei essa mensagem lendo o texto de Mateus capítulo 19, versículo 26, que diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Feche teus olhos. Feche teus olhos. A solução é Jesus, meu irmão. A solução é Jesus, minha irmã. E hoje eu queria te convidar para entregar sua vida para Ele. Queria convidar você a fazer uma oração e falar assim: Jesus, entra dentro do meu coração, muda a minha história. Queria te convidar para deixar tudo que veio até aqui para trás e falar assim: eu quero mudar minha história. Nós vamos fazer uma oração como igreja, entregando nossa vida para Jesus. E se você nunca fez isso, eu queria convidar você a fazer pela primeira vez, entregando sua vida para Jesus, falando: Jesus, entra aqui dentro do meu coração e muda a minha história. Feche teus olhos. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Toda a igreja: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor Jesus morreu numa cruz pela minha vida, derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados, e eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e te recebo no meu coração, em nome de Jesus. Fica com teus olhos fechados. Feche teus olhos. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu queria que você levantasse tua mão só onde você está, porque eu quero orar com você. Tem alguém? Amém. Fica a mão levantada, não abaixa não. Mais alguém? Mais alguém? Primeira vez lá atrás. Mais alguém? Fez essa oração pela primeira vez?
Mais alguém aqui na frente? Fica a mão levantada. Mais alguém? Preciso dos intercessores. Mais alguém? Mais um homem aqui na frente? Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje? Não abaixe sua mão não. A gente só quer orar com você. A gente não vai te expor nada. Eu preciso de um homem aqui na frente. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus hoje? Você que está orando com essa pessoa aí, não sai do lado dela não, fica perto dela. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje? Jesus é a solução dos teus problemas, meu irmão. Eu não estou convidando você a mudar de religião, não. Eu estou falando para você assim: entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. Confia nele. Você que está orando com esse irmão, com essa irmã, fica orando aí, não sai não. O louvor vai estar cantando uma canção e nós vamos adorar juntos, amém? Vai me Encontrar no lugar que pediu pra eu ficar, com o meu coração a velar, esperando a hora chegar. Vai me encontrar, clareando. Ora com esse irmão, ora com essa irmã e agora. Pergunta para ele assim: ó, você não quer aceitar Jesus? Deixa eu orar pela sua vida. Para esperar essa noite passar, vai me encontrar com o cântaro cheio de água, voltando pra casa preparar a sala pra gente cear. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar, molha o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Você que está orando com essa pessoa, convida ela aqui para vir aqui na frente. Deixa a gente orar com você. Convida ele, vem cá, assim, deixa eu orar com você. Traz ele aqui, isso. Vem cá. Vai me encontrar, cântaro cheio de água. Santo é o Senhor, tua presença, tua presença. Tem mais alguém? Vem aqui pra frente, deixa eu orar com você. Jesus está mudando histórias aqui hoje. Peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar, molha o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Aleluia. 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 Mais baixinho. Santo, santo. Estenda sua mão para cá. Ore por a vida dessas pessoas agora. Ore, ore pela vida deles. Ore, ore. Santo, 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 santo.
Jesus, nós apresentamos esses novos irmãos em Cristo. Hoje eles declararam que precisam do Senhor, que recebem o Senhor. Pai, nós oramos por eles agora e declaramos a bênção do Senhor. Declaramos a graça, a misericórdia. Pai, tira o nome deles, Pai, do livro de condenação. Escreve o nome deles no livro da vida, Jesus. Mandará, Shaira, Candás. Santo é o Senhor, Jesus. 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 Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, oh Jesus, tua presença, tua presença. Posso ficar em pé, igreja? Tua presença, declare tua presença, tua presença, sim, tua presença, tua presença. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Olha para mim aqui, você que está aqui na frente. Isso. Como que é teu nome, cara? Dá a mão aqui, Alan. Muito cabelo aí em cima, hein, mano? Eu não aprendi teu nome ainda. Evelyn. E você? O nome de cantor, rapaz. Luiz Miguel. A maioria das pessoas que estão aqui nessa noite fizeram o que vocês fizeram hoje. Foi só assim: Jesus vem morar dentro do meu coração. Porque às vezes a gente acha que Deus já mora. Deus, por misericórdia, tem nos abençoado tanto. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: os problemas não acabaram, as lutas não acabaram. A diferença é que a gente não está mais sozinho. A diferença é que Jesus está com a gente. Sabe, o tempo todo Ele fala que Ele é nosso advogado, Ele é nosso amigo. Mas o melhor disso é que quando a gente aceita Jesus, a gente entra para uma família. É a família de Cristo na terra. Eu queria chamar a família para vir abraçar vocês agora. Será que tem alguém que um abraço neles agora e declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles? Vamos adorar com essa canção, Felipe, está tão linda. Santo, vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar. Olha, o pão pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. vem me encontrar. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar. Olha, o pão pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Nessa terça-feira, 20 horas, olha pro teu irmão e fala assim: você vai estar aqui, né, irmão? 20 horas, nós vamos honrar a polícia militar aqui neste lugar, amém? Convido você, convido a sua família para estar aqui junto, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua presença manifesta no nosso meio, Pai.
Pai, leva-nos em paz, dá-nos uma semana abençoada. E que realmente a graça do Senhor, a misericórdia nos acompanhe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, unidade com o sono do seu doce Espírito Santo, seja sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Tem reunião com o pessoal do alinhamento daqui a 5 minutos. Deus te abençoe. Tua presença, tua presença, vem me encontrar. Os meus pés só